É sempre um prazer voltar e fazer para si o programa Fala Angola. Boa noite, queridos angolanos. Nos dias de hoje não é apenas da Covid-19 que os angolanos precisam de se livrar para ter uma vida melhor. Precisamos também de livrar-nos da fúria que está a tomar conta de todos nós. Tudo agora é motivo para discutir, para lutar e até matar. Acreditem vocês ou não, mas um cidadão angolano perdeu a vida por causa de uma galinha. Isso aconteceu na terça-feira passada, dia 22 de janeiro, pelas 11 horas, no Zangozeiro. O senhor chamava-se Fernando Filipe e foi morto por um vizinho por causa de uma galinha. O vizinho acusou-o de ter roubado a galinha e começaram a discutir. O vizinho pegou numa enxada e com o cabo da enxada desferiu um golpe, desferiu golpes por várias vezes até perder a vida. O vizinho já está detido e é compreender essa história com algum detalhe mais que vamos pedir ao Virgílio Fula que o faça. Vá lá, meu companheiro. Vida, palavra que deriva do latim vita, tempo de existência de uma coisa, o bem mais precioso. Agora, chega de blá blá blá. Vamos refletir sobre o valor da vida. Mas antes, assista ao vídeo. Ficou assustado? Calma. Não se trata de uma catástrofe. São as bilhões de células dentro do espermatozoide criando para o surgimento de uma nova vida. Lembre-se, você tem valor, por isso merece a vida. Infelizmente, a vida de Fernando Sebastião Filipe, de 49 anos de idade, foi banalizada e retirada na passada terça-feira, 22 de janeiro de 2022, por um vizinho que o acusou de ter roubado sua galinha no Zangozeiro, Rua 6, bairro dos Cavalos. Por causa de uma galinha, não tem que tirar a vida do ser humano. Só peço a justiça. A família diz que neste dia Sebastião despediu que ia ao seu trabalho diário do campo. E juntamente com os familiares, seguimos a picada dentro feita pelo malogrado antes da tragédia. E já no local, o pânico tomou conta de todos. Para trabalhar. 6 horas ele foi para trabalhar, passou por aqui, então o senhor já estava à procura da sua galinha. Saiu para trabalhar, foi para trabalhar, comprou só cigarro e foi lá no local de trabalho. No local de trabalho ele foi lá acusar o senhor que tirou o que é meu irmão, que ele roubou galinha. Ele disse, não tirei galinha nenhuma, eu vim aqui para trabalhar, comprei cigarro, não roubei nada. Aqui é onde meu irmão primogênito morreu. Mostra lá. Sim, sim. Aqui? Aqui assim, foi espancado aqui e foi deitado aqui. Espancaram com o quê? Com cabo de enxada, ou com enxada mesmo nos testículos e aqui pela cabeça. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma frase dita há coisa de 2000 anos atrás pelo maior homem que já viveu, Jesus Cristo. E também coisa para dizer que Sebastião, este senhor, que agora já não faz parte no mundo dos vivos, foi morto por causa, supostamente, de uma galinha. É coisa para dizer que a sociedade, em termos de amor, esfriou. O irmão do malogrado diz que
Depois de o espancarem, foi feito refém durante uma semana. E depois deixaram-no aqui? Depois deixaram aqui. E até quando eram 18 horas, pegaram numa moto de 3 rodas, com papata, e foram deixar lá num sítio da areia onde ele dormia, na casa do senhor, onde ele vivia. Portanto, depois de lhe espancarem, fizeram-no refém durante quanto tempo? Uma semana. Vocês não sabiam? Nós não sabíamos. A família inconformada procurou e não achou. Já em última instância, foi informada que o corpo do malogrado se encontrava na morgue do Hospital Maria Pia. Que ele já está morto, está na morgue. Qual morgue? Estava na América Vida, mas nós assim que trasladou o corpo para o Maria Pia. Em relação aos resultados da autópsia, apontam espancamentos. E o irmão acrescenta que o autor do crime já se encontra detido na esquadra do Zango Zero. Já se fez a autópsia? Já se fez. O resultado da autópsia é a coisa? Deu mesmo pancada, houve espangamento, tão principal do testículo, que ele... E diz uma coisa, o presumível autor do crime já está detido? Fala comigo. Já está detido, houve uma diligência que conseguiu lhe apanhar, está detido, está na esquadra. Em que esquadra? A esquadra aqui do Zango Zero. Para tirarmos a prova dos 9, nossos caminhos foram dar até a esquadra policial do Zango Zero. Encontro-me no interior da esquadra policial do Zango Zero. Segundo uma conversa que mantivemos com a comandante local, dá conta que o homem que tirou a vida do outro vizinho por conta de uma galinha, neste preciso momento, encontra-se detido numa das celas dessas quadras. Tudo por conta da bravura dos efetivos desta esquadra que não dormiram e nem sequer pistanejaram. E também importa realçar que o mesmo já foi encaminhado ao Ministério Público. As imagens são de Rodolfo Faustino. Eu sou Virgílio Fula, o repórter da Nação. Seguidamente, vamos seguir com atenção o que nos diz o psicólogo criminal Chano Moreira. Devia-se resolver este problema de forma amigável, uma vez que trata-se de amigos e se houve furto de uma galinha ou qualquer que seja, as pessoas deviam conversar para poder resolver esta situação. O nível de frustração, de agressividade, parece que tomou conta da situação. E quando esta coisa acontece, reflete-se no comportamento da pessoa pela forma trágica e bárbara como matou. Mostrou-nos aqui uma determinada insensibilidade na forma como eles cometeram o crime. É importante analisarmos profundamente se estes indivíduos apresentavam transtornos de personalidade ou a história de vida deste indivíduo, porque alguém que mata por um determinado objeto mostra-nos a possessividade e o ódio que ele tinha sobre o mesmo. Este indivíduo que cometeu o crime pode incorrer a uma penalidade máxima que a lei determina como crime de homicídio. É tão simples quanto isso. Há um indivíduo que está com fome ou não e resolve roubar, tirar de outro uma galinha. Porém, a pessoa a quem a galinha foi retirada descobre quem é a pessoa. Daí que vai atrás dessa pessoa, bate nela com uma enxada, principalmente com o cabo, e mesmo com a enxada atinge os testículos dessa pessoa. Uma coisa que não se disse aqui é se a galinha já tinha sido morta, usada, comida, ou se devolveu a galinha ao proprietário ofendido. Porém, não foi isso apenas. Não satisfeito com tanta pancada que deu ao homem, fê-lo refém. Levou para um determinado espaço onde esse passou dias. Esses dias foram cruciais para que o Sebastião morresse.
Se o Sebastião fosse atendido imediatamente, ele estaria vivo agora. Porém, não foi o que aconteceu. Ele é mantido refém, sem assistência médica, a sangrar. Quando foi ao Hospital Américo Boa Vida, já não tinha qualquer tipo de possibilidade de viver. Felizmente, para a resolução do caso, a polícia já tem o indivíduo detido. O irmão de Sebastião afirma que sim, o irmão mais velho, tirou a galinha. Mas isso justifica tamanha brutalidade? Eu, Salu, já sei que quem me tirou a galinha foi o Henriques. E eu chego lá e digo, Henriques, como é? Comeste a minha galinha? Roubaste? Comeste a minha galinha? Não, Salu, eu ainda tenho aqui a galinha, não a comi. Então, devolva a minha galinha. E pode ficar por aí. Mas eu, em fúria, pode ser que resolva agredir o Henriques. Mas a minha fúria é tanta que eu procuro um objeto que vai ferir de morte o Henriques. Pior do que isso, se eu estou arrependido e vi que passei dos limites, eu vou socorrer o Henriques. Não, eu quero que ele sofra por causa da minha galinha. Eu o levo para ele sofrer, sem assistência, sem água, sem comida. E o Henriques não resiste. O Henriques morre. Ele é preso e agora vai ser apresentado ao Ministério Público para que seja encaminhado para os tribunais e julgado por homicídio. Para onde caminhamos? Que mentes são as nossas? Uma galinha, quando se rouba uma galinha ou um saco de arroz, dá exatamente na mesma. Se eu roubo uma galinha e outra pessoa qualquer rouba um carro, nós roubamos os dois. Agora tem as agravantes e as atenuantes. Eu passo a explicar o que é que pesa mais entre eu roubar uma galinha ou alguém que rouba um carro. Alguém roubou um carro, foi apanhado, o carro foi entregue, não fez nada a ninguém e essa pessoa pode e vai para a cadeia, mas tem atenuante de não ter resistido e não ter tirado a vida. Porém, outra pessoa foi, tirou uma galinha e acaba por morrer por causa dessa galinha. Mas e se for normal? E se nenhum dos dois resistiu? E se qualquer um deles foi preso, apenas um por ter roubado uma galinha e outro por ter roubado um carro? Qual deles terá a pena maior? Vocês vão com certeza responder, foi o que roubou o carro. Mas o que importa para a lei é o roubo. E depois, a tal de agravante, é porque que roubou, o que roubou, que valor tem o que roubou, mas ambos roubaram. Por que é que estamos a ser tão extremistas? Repito, por que é que estamos a ser pessoas tão malvadas que vamos ao extremo, ou seja, ao fim daquilo que muitas vezes pode ser resolvido sem sangue, sem violência, sem morte. A sociedade não está bem. Nós não estamos bem. Nós estamos com um stress nos níveis máximos, acredito. Os especialistas que o digam. Andamos todos muito nervosos, andamos todos muito ansiosos e o trânsito é apenas um escape disso também. Todos queremos passar primeiro, todos temos pressa, ninguém deixa passar ninguém. Deixamos de ser gentis, estamos a deixar de ser gente civilizada. Vai ver ainda hoje, moradores do prédio número 16, na Maianga, continuam a ser despejados. Por quê? Veja daqui a bocado. Até já. Outra vez, boa noite. Sou apenas, começou a ver-nos agora,
somos o programa Fala Angola da TV Zimbo. Um cidadão de 52 anos de idade, pescador de profissão, clama por ajuda para sustentar a sua família. Segundo o pescador, disse que em 2011 teve uma paralisação nos membros inferiores e desde então não consegue mais realizar a atividade de pesca. Acompanhe a reportagem da Maria Teixeira agora. Antônio Francisco é pescador de profissão, mas desde 2011 que não consegue mais realizar a atividade da pesca devido a uma doença que paralisou os membros inferiores. E de lá para cá começou a ter muitas dificuldades em sustentar a família. O problema que me trouxe aqui no Tezembo, eu me encontro doente desde 2011 e fui me recuperar normalmente até 2021. Dia 16 de julho. E hoje, do jeito que eu fiz há anos com essa doença, então eu fiquei paralisado da cintura para baixo, não consigo andar, não consigo fazer nenhum tipo de gesto do trabalho. E agora eu sou pai de 10 filhos, com 5 netos. Pronto, e não tem para onde mexer mais, para onde eu correr. Segundo Antônio Francisco, o que necessita nesse momento é de ajuda para poder encontrar um trabalho e ter o que comer. De um bocado que eu tinha, me defendia a saúde. Até hoje a mulher não trabalha, faz biscate na casa das senhoras. Ele me disse que pai, estou cansado, não consigo mais como sustentar essa família. Foge nas pessoas próximas para ver que se eu consigo tentar ajudar. Então é o caso que me trouxe aqui, para aquele que tiver o amor. Um irmão de qualidade, que está me vendo do jeito que eu estou a falar, do jeito que me encontro. Para conseguir somente ajuda por meio de qualquer coisa, não? Que dá para fazer um negócio dentro da minha porta, ou que seja para fazer ou por meio numa arca, que dá para meter só uma coisa fresca em casa para conseguir sustentar a saúde, que é alimento para a família. Eu tenho um terreno lá no Bom Jesus, que consigo, do jeito que eu me encontro, eu não consigo fazer nada. Então eu consigo ir lá naquele terreno onde eu estou com ele, daquela parceira, e consigo meter alguém a trabalhar, a meter qualquer coisa no chão para conseguir sustentar a família. O ex-pescador fez saber ainda que atualmente nenhum dos 9 filhos que tem trabalha, o que dificulta ainda mais a vida familiar. A maioria mesmo de família está mesmo arrumado em casa, não estudam. E não tem uma família, não tem um filho que me ajudam, porque eles não trabalham. Quantos anos tem o primeiro filho? O outro tem 26 anos. 36 anos. Não trabalha? Não trabalha, sim. Então, trabalhava também na casa das senhoras, fazer um trabalho para conseguir me sustentar e sustentar a família. Mas ele me disse, pai, me encontro cansado. Deixei de estudar por causa do pai que se encontra nesse estado. Então, eu não tenho mais meio como fazer eu trabalhando como fosse uma pessoa criada aqui desse jeito. Não adianta. Então, aborreceu-se e também está mesmo assim. Antônio Francisco veio às instalações da TV Zimbo acompanhado de uma das suas filhas de 17 anos que o ajuda a caminhar. Primeiro é que esses filhos estão a ser malaicos com o pai. Deviam ajudar o velho a recuperar. Como um filho de 26 anos diz, estou cansado de fazer, deixou de estudar, tudo isso. Vamos dizer, não, falta de incentivo do pai, porque ele sabia que o pai ia pescar, tinha peixe, comiam peixe, do bom peixe, e o pai vendia o restante do peixe e ele tinha dinheiro. Má formação dos filhos. Não é culpa deste senhor que hoje não pôde trabalhar. O pior é que ele, mesmo tendo filhos maiores, vejam o amor que ele tem pelos filhos, ainda assim quer ajudar todos os filhos e pensa até nos netos. Uma boa pessoa. Ele, porém, tem problemas nos pés, nas pernas. Ele não consegue andar. Ele deixa a profissão muito sentidamente, sabendo que podia ter deixado, para além do peixe na boca dos filhos, um anzol, uma rede de pesca e umas boas ensinadelas de outra forma aos filhos para irem trabalhar. 26 anos já é hora de um garoto, de um moço ir trabalhar, e isso muitas vezes se ensina com uma boa lambada. Vocês me desculpem. Agora o que importa é este cidadão
que importa. Ele diz que tem um terreno Bom Jesus e tem sugestões. Alguém pode ir lá morar, pode pagar-lhe uma coisinha qualquer, mesmo fazendo a sua casa. Ele gostava só de estar lá e quem sabe ele não possa ajudar em alguma coisa. Mesmo assim, com muitos problemas para caminhar, talvez ele possa ajudar. Ele ainda anda, o que significa que se o encaminharmos a algum hospital, que tal, doutor Magalhães Baião, aí no Hospital Américo Boa Vida, será que não pode receber o jovem, o senhor, e ver se ele pode andar? Doutor Martinho, no Hospital Josina Machel, será que não podem receber o Major, será que não podes receber esse homem e mandar fazer uns exames? E a gente ajuda a pagar os exames. Pode ser que tenha recuperação e ele volta ao seu trabalho. Quanto ao resto, será que esse homem sabe cozer uma rede? Será que esse homem conseguiria, sentado, ser útil a fazer alguma coisa? E vou falar ali para os meus amigos armadores na ilha de Luanda, começando pelo mestre Nené, Cota Nené, o maior. Dá para ajudar esse homem, vê-lo, conversar com ele, sabe cozer uma rede, sabe fazer alguma coisa. Eu não percebo da profissão. Será que dá para ajudar esse homem a ter um saláriozinho para poder comer? Mestre João Barros, Miguel Barros, meu puto Mário Jorge, será que dá pelo menos para ouvirem esse homem, verem pelo menos? Continuo a afirmar que os médicos talvez possam fazer alguma coisa antes que piore a situação deste senhor. Mas mais do que tudo isso, tem de haver preocupação do Ministério da Saúde. Perguntar onde é que está aquele homem. Será que nós podemos mandar uma ambulância ir buscá-lo? Será que nós podemos encaminhá-lo para o Hospital Josina Machel? Vocês já foram ao Josina Machel nos últimos tempos? É um hospital organizadíssimo, muito organizado. Não é mais aquela parafernália, todo mundo corre de um lado, do outro. Está tudo muito organizado. Quem sabe esse homem não tenha um tratamento? Quem sabe ele não consiga? É possível, sim. Agora nós abandonamos todos e toda a gente se concentra, não, eu e eu. Você que anda aí, que tem dinheiro, está num carro bom também avaria. Carro bom também tem acidente. A perna pode partir. Não é nenhum mal. Não é nenhum mal ao gouro. É apenas uma chamada de atenção. Se não nos conseguirmos ajudar uns aos outros, ninguém conseguirá ajudar absolutamente ninguém. É só por isso que chamei a atenção dessas pessoas. Da Major, ortopedista, do Dr. Magalhães Baião, ortopedista, do Dr. Martinho, ortopedista. Ainda dia esteve a ver aqui o meu joelho. Estou fixe, doutor. Estou bem. Ao Ministério da Saúde, ao Diretor Provincial da Saúde, Dr. Varela, uma ambulância para levar esse homem a um hospital, quem sabe fazendo alguns exames, ainda seja possível recuperá-lo e ele voltar à sua profissão ainda é novo, ainda tem forças para trabalhar. Vamos ajudar. É a única coisa que nós podemos fazer. É tentar encontrar formas de ajudar gente que não pode mais. E eu olho para si, aí, exatamente, aí no seu posto de trabalho, olhando para o relógio, olhando para o tempo, olhando para a sua agenda. Quantos anos me faltam para viver? Quantos anos mais eu tenho de profissão? Preocupe-se você também, PCA. Preocupe-se, diretor, gestor. Preocupe-se, ministro. Preocupemos-nos todos. O tempo não para ninguém. O tempo anda para toda a gente. Um dia nós vamos à reforma. Um dia nós paramos. Olho para mim. Qualquer dia desses, está aqui outra pessoa qualquer a fazer um programa, outro programa qualquer. Simplesmente o Salu Gonçalves será esquecido. Nós somos aquilo que o tempo determina e que as nossas vontades determinam também. Façamos o bem. Se eu pudesse. Se eu pudesse. Eu tenho certeza, caríssimo concidadão, que senão essas pessoas
outras vão aparecer. Armadores, pessoas que têm barcos de pesca, pessoas que precisam de remendar as redes, pessoas que precisam de ter em terra alguma coisa para fazer. Sentado num determinado espaço, se alguém levar alguma coisa, quem sabe ele consiga fazer algum trabalho e receber assim, não importa, o que ele quer é comer, poder comer. A fome não espera. Vários moradores do prédio número 16, no distrito urbano da Maianga, em Luanda, estão preocupados com a onda de despejos que tem estado a acontecer nos últimos 6 meses naquele edifício. Os moradores desconfiam que haja uma decisão arbitrária por parte do Tribunal de Comarca de Luanda na sala do Cível e Administrativo da 2ª secção, estando supostamente a favorecer a empresa ACIL, que reclama a propriedade do prédio. O Carlos Júnior foi até lá e vamos saber que resultados conseguiu. Bora lá, Carlinho, vamos fazer gostoso. A história remonta aos anos 90, quando na altura este edifício, que pertencia à empresa Ecomarecil, foi confiscado pelo governo a favor do Estado. De lá para cá, os moradores que habitam nele têm sido importunados por indivíduos que dizem ter ordem de despejo a favor da empresa Ecomarecil. Nós precisamos que essa situação seja clarificada. O edifício teve um litígio entre a ACIL, que eram os antigos gestores do edifício, e a Angoship, que era a proprietária da loja de baixo. Neste litígio, o tribunal decretou que improcedente a ação colocada pela ACIL para a recuperação desse caso da loja. Considerando improcedente a recuperação da loja, confirmou que o edifício foi abrangido pela lei do confisco de 1995. Nesse caso, todo o processo que se fez de rendas pagas até a altura que recebemos a documentação da parte da Junta de Habitação, todos esses pagamentos que fez, tornam-se. É tudo retroativo. E o prédio antigamente era da Ecomar, que é a ECIL, mas há 2 anos ou 3 anos vemos cá saber que o prédio foi confiscado pelo Estado e temos documento e também já temos contrato do Estado. É chato, é caricato quando vem novamente essa empresa tal dita da CIL fazer despejos. Uma vez que o prédio foi confiscado, como é que o prédio ainda há despejo dessa tal empresa ACIL? Não estamos a entender. Há vizinhos que ficam aqui, olha, estão descansados, dia seguinte vêm aqui com os homens do tribunal a dizer que foram despejados. Este morador, que vive no prédio 16 há mais de 20 anos, lamenta o facto de, até o momento, continuarem a serem importunados e as entidades de direito não se pronunciarem sobre o caso. Olha, infelizmente só somos incomodados. Nenhum dos organismos ainda conseguiu se pronunciar. Pelo contrário, continuamos a ser incomodados pelo tribunal. Inclusive foi-me comunicado pela minha advogada que já existe uma sentença de despejo para o meu apartamento, quando eu tenho um contrato com a Junta de Habitação. Eu só gostaria de saber, e vou voltar aqui a repetir, na reportagem anterior já se falou disto, o que é preciso, o que é que nós temos que fazer para pormos ponto final a esta situação. Porque o que julgo é que, enquanto a situação não for um pouco mais violenta, que é o que a gente não pretende, acho que a situação aqui não vai parar. E ainda há bem pouco tempo recebi visitas sem comunicação. Para mim, sem comunicação. Para a minha advogada, de indivíduos do tribunal. O que eles queriam? Apenas fazer uma inspeção no meu apartamento. Chegaram a fazer? Deles a gentileza
de fazerem a inspeção. Essa inspeção eles alegavam o quê? A mim não me disseram absolutamente nada. Chegaram à minha porta e naturalmente queriam fazer a inspeção, eu abri, deixei-os entrar. Agora não sei se é assim que funciona, se é assim que a nossa lei funciona. Estamos a falar de uma pressão psicológica? Sim, acredito que sim. E então isso está a começar a ficar complicado. Quem está por detrás disso? É isso que a gente vai ter que começar a descobrir. Os moradores do edifício acusam a empresa de estar por detrás dos despejos. Segundo eles, este cidadão de nacionalidade portuguesa vem importunando-os há meses, alegando ser o legítimo representante da empresa. Mesmo assim, ainda temos estado incomodados porque nós temos o contrato. Nós temos o contrato, mesmo assim ainda vêm cá nos impugnar com documentos do tribunal. Porque hoje não sabemos se amanhã qual será o vizinho. Se for aqui, se subirmos, tem aqui 2 apartamentos que estão confiscados pela Ecomar. Uma vez que nós temos o documento do Estado, como é que a Ecomar ainda consiga fazer despejo? É isso que nós não estamos a perceber, nós não estamos a entender. Nós queremos saber, alguém de direito que saiba que uma vez que o prédio já está confiscado pelo Estado, temos o documento do Estado, a tal Ecomar ainda vem aqui com os homens do tribunal a despejar as pessoas. Nenhum desses 3 órgãos ainda se pronunciou relativamente a essa questão? Nenhum destes 3 órgãos até o momento pronunciou-se. Isso é que está a nos fazer espécie. Né? Os moradores já constituíram algum advogado para poder tratar dessa situação? Sim, constituímos uma advogada. A advogada neste momento já remeteu alguns processos, já remeteu o processo no SIC, já remeteu o processo no tribunal aqui de Luanda, mas até agora não temos resposta, porque os processos no tribunal, como sabemos aqui, é tudo muito moroso e até agora não obtivemos nenhuma resposta e não obtendo respostas, como disse, estamos a ser surpreendidos com ordens de despejo. O que esperam daqui para frente? Nós queremos que essa situação seja clarificada, porque não conseguimos dormir em paz. Nós queremos apenas que essa situação seja clarificada. O edifício foi confiscado. Nós temos contrato com o Estado. Então, o que é que se passa? A nossa equipa de reportagem contactou na altura ao representante da empresa, que alega desconhecer qualquer ordem judicial por parte do Estado angolano sobre o confisco do imóvel. O que se passa é o seguinte: há um litígio com um apartamento, com um senhor que um inquilino deixou de pagar a renda, sim. Já há muitos anos. Sim. Portanto, o caso saiu para o tribunal, saiu a ordem do tribunal, foi acionado os mecanismos pelo tribunal e foi feito o despejo. Tão simples quanto isso. O que eles alegam é que a ordem judicial vem em cima de uma outra sentença. No caso, o prédio foi confiscado em 95 de forma irreversível por parte do Estado. Não foi. Não está. O prédio até hoje, o titular do prédio, o proprietário, é a ACIL. Entretanto, no mês de outubro último, o Gabinete Provincial de Infraestrutura e Habitação confirma haver uma decisão judicial sobre o confisco do edifício a favor do Estado angolano, cujo processo número 096/99 ocorreu no Tribunal da Comarca de Luanda. Sem gravar entrevista, a representante do Gabinete Provincial de Infraestrutura e Habitação diz ainda que o assunto está a ser averiguado com bastante atenção. Bom, o Estado está a averiguar se trata de alguma tramóia, se há alguma vontade de uma tal empresa de querer se apoderar e tentar encontrar pessoas que cedam, e aí depois vai ser irreversível. Portanto, há um documento e o Estado tem um documento que diz que o prédio é confiscado. O Tribunal de uma primeira instância julga a favor dos moradores, ou seja, é um prédio confiscado pelo Estado angolano, as pessoas têm um contrato com a habitação, pagam renda, pagam luz e têm o direito de habitar em edifícios do Estado, que inclusive são edifícios que as pessoas podem comprar. Será que nesse prédio ninguém comprou algum apartamento? Entretanto, aparece uma empresa que recorre e apresentam-se indivíduos do tribunal que visitam as casas. Foi o que nós vimos e ouvimos de um morador. Visitam as casas sob o pretexto de uma tal de examinação, de averiguação do apartamento, para depois então
sabe-se lá o que é que vão fazer. Devem lembrar-se do seguinte: passaram-se anos desde a altura em que algumas habitações, vivendas e prédios começaram a ser devolvidos às mãos de portugueses, sobretudo portugueses. Houve uma altura que o angolano, sendo tão mau, mas tão mau, e falo de alguns angolanos, esses mesmos que trabalhavam na habitação e nos tribunais, se davam conta que determinados edifícios ainda podiam ser recuperados por cidadãos portugueses, sobretudo, repito. Eles contactavam essas pessoas em Portugal, ganhavam dinheiro com isso, angolanos iam parar para a rua porque a lei tinha de ser cumprida. Isso não vai acontecer mais, eu não acredito. Eu não acredito que o governo angolano vá permitir que angolanos sejam desapropriados de casas onde vivem, na Maianga, muito concretamente neste prédio 16, para que fins não se sabe, tirar de lá as pessoas. Ora bem, se a CIL se diz dona do edifício, o máximo que tem de fazer é mostrar a documentação e dizer às pessoas que elas devem deixar de pagar uma renda ao Estado e pagar uma renda, caso consigam, caso possam, caso tenham posses, passar a pagar uma renda à CIL. Eu acho que deve ser assim. Finalmente, o documento que o Carlos Júnior mostra na reportagem e vindo do governo da província, mostra que, afinal, não há ordem nenhuma que se sobreponha a um mandato que está lá, em que diz que a pessoa está aí, esse é a lei número, podes mudar de novo, meu realizador, que está aí, que diz que as pessoas estão lá, mas estão bem, estão legais. O que é que se está a passar? Alguém se quer apropriar do edifício? Alguém quer tirar gente que mora aí? Porque ao telefone, quando o Carlinhos fala com o homem que é representante da CIL, ele fala num apartamento, onde há um indivíduo que não paga a renda. E a visita às outras casas. E a perturbação de todos os outros. É complicado, está aí o documento. Aí está, deixa-me lá dar uma lida nisso. Diz, aqui, o confisco mostra-se devidamente registado na primeira conservatória do registro predial. O Estado angolano constitui-se legítimo proprietário do imóvel, objeto de lide com plenos poderes, desde o dia 1 de setembro de 1995, por efeito do confisco, pelo que deve proceder à ação. Portanto, não há exibido nenhum documento que revogue essa decisão do Estado angolano. Portanto, é preciso que o Estado angolano, que a Comissão Administrativa da Província de Luanda está aí abrangido pela Lei número 795/1/9, a que o efeito dessas pessoas estarem aí a morar. Portanto, agora tem que a CIL mostrar que tudo isso foi revogado, que isso não vale para nada, que afinal eles têm razão e são proprietários do edifício. Querem saber, moradores do edifício número 16, sem violência, sem absolutamente agressão a ninguém, sem precisarem de fazer confusão, durmam tranquilos. Constituam um advogado que represente a todos vocês. É muito mais fácil pagar. Ao invés de pagar um advogado, outro, constitua um grupo de advogados que vocês todos vão pagar de igual modo. Vão mostrar os contratos que têm com o Estado. Vão fazer valer os vossos direitos de cidadãos. E vão ter de descobrir, afinal, o que é que se passa aí. Não se deixem levar. Fiquem na porta
marquem e têm de saber, afinal, que agentes do tribunal são esses que têm ido lá parar e porquê dos mandados. Atenção, olho aberto. O país pertence a todos nós. Temos todos nós os mesmos direitos. Não se deixem levar. E atenção, qualquer coisa que estiver a acontecer contrária a isso, legal ou ilegal, falem comigo. Que eu falo aqui no Fala Angola e toda a gente vai saber. Intervalo. Momento de saúde, momento Naturmed aqui no seu Fala Angola. A Clínica Naturmed é uma casa de bem-estar, medicina ecológica e de terapias limpas. Nasceu nos arredores do município de Viana como um posto de saúde. E como os seus funcionários, o grupo também cresceu. Em Viana, Luanda Sul, os serviços de medicina convencional foram separados, garantindo maior celeridade no atendimento. As instalações para as consultas em medicina natural foram completamente renovadas, mantendo a excelência no programa protocolar de emagrecimento e nas farmácias. E sob o olhar de todos, surgiu a grande novidade: Clínica Naturmed no Zé Pirão. A inovação está também nas especialidades, agora com limpeza intestinal, massoterapia, estética, estomatologia e fisioterapia. Na Naturmed, cada bom resultado médico é uma vitória para todos. O setor farmacêutico desta instituição também cresceu com a inauguração da farmácia central da Naturmed no Benfica. Fitofarmácias para entrega de produtos e entrega ao domicílio. Naturmed, um segredo de vitalidade. E voltamos a falar do valor da vida, que é feito de fases. As pessoas nascem, crescem e depois de velhinhos morrem. Pelo menos é assim que devia acontecer. Mas não o que mais se vê. Hoje em dia, os jovens morrem muito cedo. Os papéis estão invertidos, é que ao invés dos filhos enterrarem os pais, são os pais muito frequentemente que estão a enterrar os próprios filhos. E o que é que está a acontecer com um casal que mora no Zango 4, no bairro Venceremos, que hoje sepultou o filho que morreu depois de ter sido brutalmente atacado com katanas, facas e blocos, tudo porque tentava acudir um amigo, segundo os familiares. Chamava-se Lourenço Pedro e tinha apenas 18 anos de idade. A reportagem sentida é da Florinda Gomes. Um jovem com toda uma vida pela frente. Meu filho foi bom comigo. Então por isso que eu estou pedindo só justiça, mais nada. Eu já não sei o que isso aconteceu, eu só quero justiça, papá. Eu só quero um advogado para me socorrer neste momento, papá. Lourenço Pedro tinha apenas 18 anos de idade e morava no bairro Venceremos do Zango 4. Na noite de sábado, a senhora Domingas estava no interior da casa com os filhos enquanto preparava o jantar. Quando eram exatamente 20 horas, o filho Lourenço veio para casa com um amigo e exatamente neste local o jovem pediu o jantar. Logo após os dois jovens terem comido, Lourenço despediu a mãe dizendo que ia apenas por alguns minutos acompanhar o amigo. Eles foram, também de repente apanhei sono, dormi. Assim que eu dormi, mas só estou a me espantar, não sei se eram que horas. Às vezes tem um momento de orar, mas nem consegui orar naquele momento. Cheguei, comecei a bater o portão, esse quintal deixava todo com muito barulho. Tia Mimi, acorda! Eles lhe mataram! Ai! Pessoa que me despediu, estava com o amigo, ainda agora lhe mataram. Dona Domingas correu ao local onde encontrou o filho já praticamente sem vida. Encontrei já ele estendido, já não falava, com sangue a escorrer. Comecei a gritar, loló, já não tinha como. Eu disse, não, ele está quente. Vamos levar no hospital para ver, fazer primeiro socorro. As manas que tiveram lá disseram, minha irmã,
Já não vai a tempo. Esta testemunha, que não quer ser identificada, mora perto do local em que tudo aconteceu e conta-nos o que presenciou. Vamos a dormir, encontramos muito barulho por fora, barulho, barulho, barulho. Então nós não tivemos a entender, isso é o que o moço a gritar tanto. Assim ele a gritar tanto, então abrimos as portas para nós ver se quem é. Então como tinha muita multidão, não tínhamos como enfrentar, chegar até lá em frente, porque era muita gente, os moços mascarados, a tirarem as pedras, garrafas por cima do teto e por cima das janelas e as portas. Então não nos tínhamos como chegar, estávamos a nos perguntar quem é este moço que está ali bater assim. Então não tínhamos como chegar lá, se aproximar, porque éramos meninas, por isso nós não chegamos lá. Então ele bateu tanto, ele caiu por chão, começou a gritar, meu Deus, minha mãe, socorro, 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 socorro. Quando todos os moços foram, ui, já matamos, vamos nos fugir. Ele estendido pelo chão, nós fomos ver quem é. Nós não estávamos a ver, estávamos à distância, não estávamos a ver quem é. Então, posto lá, todo mundo a dizer que não, esse moço é conhecido daqui do bairro. Os avós paternos da vítima contam que o neto morreu por tentar acudir o amigo com quem saiu de casa. O amigo mesmo que ele esteve com ele é mesmo este que foi faqueado. Então eu fui entrevistando pela sequência do menino que foi, encontrei ele morto lá. Comecei a perguntar, perguntei pelos vizinhos. Cheguei na casa do amigo e eu perguntei: como é que foi a morte do meu menino, se vocês já andaram juntos? A informação que eu tive diretamente do pai, do amigo do meu neto e do irmão mais velho desse jovem, ele diz-me que este jovem mulato é um jovem batuqueiro já conhecido no bairro do Zango 4. Ele já tem feito isso. Então, nesta noite de festa, ele vem até no local da festa e pergunta quem é o grupo, quem é que pertence ao grupo dos cavalos. O amigo do meu neto responde que ele faz parte. Então, assim, pegaram ao mesmo tempo e começaram a faquear o moço e a cortejar ele com katanadas. Assim que o meu neto deu conta que o amigo está a ser faqueado, então logo tentou enfrentar. E por fim, quando viu que a briga era demais, tentou fugir. Afinal, no beco onde ele podia ir passando, já estava lá um outro grupo. Então pegaram ele, foi dado-lhe não sei se uma bengala, uma coisa, e ficou estendido para o chão. Esta é a informação que eu tive. Quer dizer que o mulato é que convida este grupo mascarado de bandido, não sei de que grupo é, e vieram fazer este ataque para o meu filho morrer. A família lamenta porque Lourenço morreu por volta das 23 horas de sábado, mas o seu corpo permaneceu a noite toda no local, tendo sido recolhido somente por volta das 13 horas desse domingo. Desde aquela hora mesmo aí, estendido toda a noite, o administrador do bairro Vieira ligaram na polícia. A polícia não há que ver. Ficamos aí mesmo com as vizinhas ao lado, eu a chorar, as vizinhas a me acompanharem até de manhã. Nem a polícia ainda não estava. A polícia só chegou quando eram 10 horas. Vieram, só viram o corpo e foram. Depois das 12 horas, 12 para as 13, assim que apareceram. Ok. Então, ou por mim, justiça é o que eu quero. O caso já se encontra a ser investigado e, segundo o avô da vítima, 3 pessoas já foram detidas. Eu fui até a polícia há pouco, recebi a informação que tem o suposto já está preso, mais 2 jovens, estão à procura mais alguns jovens do mesmo grupo. Então, vão encaminhar o caso ao Ministério Público e nós, a família, teremos que voltar lá quarta-feira para receber o número do processo e saber como é que está o andamento do caso. Esta é a informação que recebemos da parte da esquadra do Zango. Nós queremos justiça. Queremos justiça acima de tudo. O homem tem que cumprir e tem que ser responsabilizado pelo crime que ele cometeu. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional, foi uma rixa entre meninos e que 2 deles já estão detidos. É o que vamos ver já a seguir. Bem, dizer que o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional tomou conhecimento desta ocorrência por intermédio da Sala Operativa do Comando Municipal de Viana, isto por volta das 7 horas e 50 minutos do dia 30 de janeiro do ano em curso. Tratou-se de um homicídio por espancamento que ocorreu no bairro 40, setor 5, Zango 4, em que foi vítima um jovem de 19 anos de idade. Dizer que, segundo informações que tivemos acesso, a vítima era integrante de um grupo denominado os DVR,
Portanto, este grupo entrou em contradição ou em rixa, como de resto vem sendo uma prática, com outro grupo rival denominado os Planos B. Bom, dizer que em função das diligências feitas foi possível a detenção dos presumíveis autores, no caso 12 indivíduos, integrantes do grupo Plano B, portanto, e dizer que os mesmos já foram presentes ao Ministério Público. Nesta altura decorrem as diligências para se apurar mais dados sobre esta ocorrência, mas o que é certo é que 2 dos elementos do outro grupo já foram detidos e inclusive já foram encaminhados para o Ministério Público. Olha, eu sempre pensei que aquilo que nós fazemos aqui merecia a atenção de muitos desses jovens, mas a lhamba, a cocaína e essas drogas, a cerveja, bebidas alcoólicas de uma forma geral, não têm feito um bom efeito. E muitos desses jovens querem essa vida. Essa é a verdade. Muitos desses jovens querem essa vida. Há uma coisa que eu digo sempre e eu digo em consciência e verdade. Eu nunca usei drogas. E nunca usei drogas porque nunca me deixei batizar. Eu nunca fui um assaltante, nunca roubei ninguém. Eu nunca roubei ninguém porque eu nunca me deixei alienar. Nós, se quisermos ser pessoas de bem, nós somos. Basta que nós queiramos. Muitos desses meninos são avisados para não se meterem nesses grupos. Mas para estar com mais uma menina, que no fundo gosta de estar com o chefe do grupo e aquele que mata mais, ele vai matar para ter mais uma menina. Ele mata para ter mais uma arma. Ele mata para ter mais um seguidor. E esse seguidor não se dá conta que ele é que dá a vida, porque os chefes dos grupos normalmente não morrem. Os chefes dos grupos ficam atrás, manda, vai, avança. Não morrem. O que morrem são os boelos que vão para a frente. Aqueles que se deixam levar, que chupam gasolina, bebem 2 cervejas e pensam que são o Rambo. Não são. Vocês são feitos de todos os ossos, músculos, carnes, tecidos, veias, de que são feitos todos os outros seres humanos. Vocês não têm a virtude de um super-herói, que não existe super-herói. Existe um super-herói quando é uma mulher e uma super-heroína quando é uma mulher que dá pão ao filho. Sim. Existe um super-homem quando dá conta dos próprios filhos e os põe na linha. Vocês querem ser bandidos e vão morrer. Vão morrer. Ninguém fica amigo de bandido. Você, quando vê que ele está a ficar bandido, foge. As minhas condolências. Intervalo. Boa noite, Laurinda Calças. Destaques para o Jornal da Zimbo, que tu mesma vais narrar para os angolanos em todo o mundo. Boa noite, Saulo Gonçalves. Boa noite também aos telespectadores do Fala Angola. Vamos às 20 horas no Jornal da Zimbo destacar: bispos católicos defendem a recuperação do poder de compra das famílias angolanas, alertam para o perigoso vazio de diálogo entre governantes e a população. Em Benguela, a cidadã vietnamita é acusada de burlar conterrâneos e mais de 20 milhões de kwanzas. Em Luanda foram detidos falsos taxistas que roubavam passageiros em Viana. Na Guiné-Bissau, suspeita-se que houve tentativa de
de golpe de Estado. Hoje foram ouvidos tiroteios próximo do Palácio Presidencial. A Comunidade Económica, no entanto, dos Estados da África Ocidental condenou já o que chama de tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau e exortou os militares a regressarem aos seus quartéis. É claro, teremos muito mais para lhe dar a ver às 20 horas no Jornal da Zimbo. Estes são alguns dos destaques. Saúde, boa noite e até amanhã. Boa noite, minha querida. Até amanhã e bom jornal para ti. Obrigada. E assim chegamos ao fim do programa Fala Angola. Foi um prazer. Desejo a todos uma noite agradabilíssima. Deus esteja com todos vocês. Quero desejar um feliz aniversário a todos aqueles que hoje completam 1 ou mais anos de vida. Quero desejar fé. Se o seu dia de hoje não foi bom, com certeza levante-se amanhã e faça com que seja. Ouça o seu coração, mas sobretudo fale daquilo que lhe vem à mente. Boa noite. Chico coração.